Oi pessoal, eu sou a Jana Rabelo e eu tô de volta com o Giro da Jana, os acontecimentos mais importantes nesta semana e com o Janaflix, que sou eu indicando filmes, documentários, séries e livros para entender profundamente esses acontecimentos. E o primeiro acontecimento desta semana é uma importante decisão do nosso Supremo. A maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu-se contra o uso da chamada legítima defesa da honra, uma variação da ideia de legítima defesa, mas que foi muito utilizada para argumentos machistas de normalização da violência contra a mulher. Já há, infelizmente, no Brasil, uma tradição no ordenamento jurídico de se usar a ideia de que uma mulher adúltera ou uma mulher suspeita de ser adúltera teria a sua violência justificada porque o homem perderia o controle sobre os próprios sentimentos. A legítima defesa da honra é um dos tópicos tratados em um podcast que eu adoro, que se chama Praia dos Ossos. O Praia dos Ossos fala do assassinato da socialite Ângela Diniz pelo seu então namorado, o Doca Street. E ele conseguiu, mesmo que brevemente, se safar dos crimes cometidos, do assassinato da Ângela Diniz, usando a tese da legítima defesa da honra. Então, o STF se pronunciar agora contra o uso dessa tese é um avanço no que diz respeito à garantia da segurança jurídica também das mulheres. Um outro acontecimento desta semana, bombástica no final das contas, foi a entrevista feita pela Oprah Winfrey com uma parte da família britânica, especificamente o príncipe Harry e a Meghan Markle. E eles discutiram as dificuldades de ser uma plebeia no meio da família real, e uma das discussões mais importantes que aconteceram nessa entrevista foi o colorismo. A Meghan Markle afirma que algum trabalhador da Casa Real Britânica se mostrou preocupado com quão escura seria a pele do novo bebê real. Afinal de contas, a Meghan Markle é afrodescendente, ela é uma mulher afro-americana. Essa entrevista foi uma das entrevistas mais assistidas nos últimos tempos e eu acho que vale a pena a gente pensar sobre a noção de colorismo. Como o racismo afeta diferentemente as pessoas negras, tenham elas tons de pele mais ou menos escuros. E sobre o colorismo especificamente, eu indicaria um livro da série Feminismos Plurais que se chama O que é Colorismo, da Alessandra Devuski. Para a gente entender, por exemplo, por que eu, uma mulher negra de pele clara, sofro um racismo diferente e frequentemente mais leve do que uma mulher preta retinta de pele escura. Bom, uma outra discussão desta semana é o fato de que o Parlamento Europeu declarou a União Europeia uma área de pessoas, uma área de liberdade para pessoas LGBT. Em termos leigos, é como se eles falassem que a legislação de inclusão e de segurança das pessoas LGBT precisa ser compartilhada por todos os membros da União Europeia, independentemente das legislações específicas, o que é um avanço enorme. E para a gente entender a importância da luta pelos direitos da população LGBTQIA+, eu indico um documentário maravilhoso que tem na Netflix, que se chama Morte e Vida, de Marsha P. Johnson. A Marsha P. Johnson era uma mulher trans, uma das mais importantes na história do movimento trans no mundo e um dos estopins da chamada revolta de Stonewall. Vou colocar um trechinho do Morte e Vida, de Marsha P. Johnson, para vocês assistirem, para ficar aquele gostinho de quero mais. I want to say it was the 4th of July. We were going to meet at midnight, but she never showed up. She was in danger. I was there when they pulled her out. Marsha was so full of life. Marsha P. Johnson was the Rosa Parks of the LGBT movement. Darling, I want my gay rights now! Her case has been cold for 25 years. Bom, outro acontecimento dessa semana que para mim é fascinante é
a venda de uma obra de arte 100% digital. Na verdade, ela é um grande compilado de outras obras digitais e isso foi vendido em um leilão no equivalente a 380, assim, eu estou aqui consultando para ter certeza, 380 milhões de reais para uma obra de arte que não existe no mundo real, que é uma arte 100% virtual de um artista em ascensão cujo codinome é Beeple. Essa obra de arte me lembra, primeiro, a discussão sobre Isso é Arte? Do Will Gompertz, que é um dos meus livros de arte moderna e contemporânea favoritos, e nesse livro ele questiona se a arte que se faz a partir do século XX de fato é arte, que foi uma discussão muito comum quando esse leilão aconteceu. Uma outra discussão interessantíssima é sobre até mesmo a legitimidade e a confiabilidade das obras de arte. E na Netflix tem um documentário chamado Fake Art, que fala sobre uma disputa judicial questionando se algumas obras de arte de artistas supostamente consagrados, como Jackson Pollock, se aquilo eram obras verdadeiras. Às vezes é difícil garantir a legibilidade dessas obras e tem gente duvidando e achando que andou comprando gato por lebre. Um outro acontecimento dessa semana que eu acho interessante da gente destacar, um acontecimento triste, mas muito relevante para a gente compreender a realidade brasileira, é o aniversário de 3 anos da morte da Marielle Franco, uma mulher preta, periférica, lésbica, vereadora pelo Rio de Janeiro e que muito provavelmente foi assassinada por grupos milicianos e cuja morte não foi ainda completamente investigada. Nesses 3 anos de execução de Marielle Franco, a gente tem várias perguntas sem respostas. E a primeira indicação que eu colocaria para vocês é um livro que se chama Mataram Marielle. O subtítulo é muito revelador das discussões que estão ali. A gente está conversando sobre segurança pública, sobre homofobia, sobre tráfico de drogas, sobre a formação de um Estado paralelo. O subtítulo fala como o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, que era o motorista dela neste instante, escancarou o submundo do crime carioca. E até mesmo a Rede Globo de televisão fez um filme/documentário sobre a vida e a morte da Marielle Franco, brilhantemente roteirizado, e eu gostaria de mostrar um trechinho para vocês. Sou nascida e criada na Maré, sou socióloga, mas hoje exerço aqui o papel de vereadora. Esse é o lugar da onde a gente constrói essa narrativa. O senhor mandou matar a Marielle Franco? Ele vê foto, ele às vezes fala papai, ele no comecinho assim, né, mais novinho, ele olhava pro céu e ficava papai, eu falava, o papai tá no céu. Eu vou ter que explicar coisas pra ele que eu não gostaria. Eu sinto ela perto de mim, é um bagulho muito bizarro, muito bizarro. Sentir se tem alguém te olhando assim. E para encerrar, já que eu abri esse nosso encontro falando sobre feminicídio, violência contra a mulher e uma violência institucional jurídica contra a mulher, representada pela tese da legítima defesa da honra, eu gostaria de indicar este livro, que é o Gênero, Patriarcado e Violência, um clássico feminista da Elayette Saffioti, que vai mostrar que a violência contra a mulher tem diferentes manifestações, entre elas a normalização da violência contra a mulher nas instâncias de poder, por exemplo, no judiciário brasileiro. Na semana do 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de deixar aqui registrado que sim, a gente tem que comemorar muitas lutas, mas que a gente ainda tem muito para percorrer por aí. Foi um prazer, espero que vocês gostem das minhas indicações, leiam, assistam e me marquem quando tiverem uma opinião. É só marcar o @JanaRabelo, @InstaJanaRabelo, deixar aqui embaixo os seus comentários, as suas dúvidas, as suas sugestões de temas e assinar o nosso canal. Um beijo!